Hoje, meus amigos, podemos fazer história. Estamos por 2 chutes do Barry, 2 chutes do Immobile e ambas marcam nesse jogo do United para acertar uma odd de 943 e com apenas R$ 50 puxar quase R$ 50 mil. A gente já acertou a odd 41, algumas odds 51 aí na aumentada de ontem, com 2 chutes a gol do Moani, 2 chutes a gol do Saka, e ambos marcam o jogo do Tottenham e Arsenal. Tem aí alguns prints de usuários que pegaram lá no grupo gratuito e hoje vamos chamar essa daí, tanto a individual quanto a coletiva, para esse estouro. Seria estouro porque muita gente pegou, tá bombando esse post no Twitter, tá bombando esse post lá no meu grupo gratuito, e por isso que eu convido você sempre a participar do nosso grupo. Semana passada a gente acertou aquela dos gols contra, né, ó, de 64, e estamos pegando aí algumas big odds no nosso grupo. E obviamente a gente tem sempre que focar nas dicas simples e principais, temos que melhorar o nosso desempenho, mas quando vem umas odds altas, essa aqui também é muito bom porque dá aquele estouro e é muito legal de conseguir. Então, energias positivas hoje, que venha esses 47, 50k aí, e vamos lá pro grupo para poder chamar e acompanhar, porque é muito dinheiro, né? O cashzinho também não vou achar ruim não, beleza? Seja muito bem-vindo ao canal do Quero Apostar. Hoje a gente tem uma gradezinha fraca, mas eu trouxe alguns dos melhores confrontos de hoje pra gente poder pegar as nossas dicas. Vamos rodar a vinheta. Enquanto isso, deixa o like, se inscreve e vai lá no nosso grupo grátis também. Vamos que vamos! E vamos embora, pessoal. Dia de grade fraca. Hoje eu separei 4 joguinhos aqui pra gente poder ficar de olho, tá? E a maioria das entradas vão ser no live. A gente começa com o confronto do Everton contra o Manchester United, o confronto mais importante do dia pra mim particularmente. Estou muito na expectativa aí pra poder pegar essa odd 943, mas sei também que depende de uma odd 21 para poder bater, então a chance é super baixa, por volta de 5%. Mas ao mesmo tempo, saiu 2 golzinhos no primeiro tempo e um dos caras chutou o gol, esse cash explode, né? Até fiquei pensando aí, será que eu puxaria quanto de um cash aí? 10, 20, 25 mil, será que eu aceitaria? Enfim, vamos decidir na hora. Se você quiser ver como vai ser essa jornada, participe lá do meu grupo gratuito, beleza? O Everton chega para este confronto aqui após uma derrota para o Bournemouth, e a campanha do Everton em casa, que começou muito bem nessa temporada de Premier League, o Everton tá jogando no novo estádio, ela não vem muito bem nos jogos recentes, né? O time venceu apenas 2 dos últimos 10, mas fez gol aqui em praticamente todas as partidas, só não fez contra o Arsenal, que tem um time muito forte, e no jogo diante do Tottenham no ano passado, em outubro. Então de lá para cá o Everton marcou gols em praticamente todos os jogos. O que tem atrapalhado muito o desempenho do Everton é a ausência do Grealish. Ele vinha jogando muito bem, chegou do City, dominou a posição, vinha ajudando a criar, mas acabou que ele lesionado, o desempenho do Everton acabou caindo. Ainda tem alguns bons jogadores de frente, o time também viveu algumas baixas, o próprio Ndiaye ficou na Copa Africana de Nações e vários outros jogadores ficaram como baixo, e por isso os resultados do Everton caíram. Quando eles voltaram, o desempenho melhorou um pouquinho. O time conseguiu vencer recentemente aqui também a equipe do Fulham fora de casa, tinha emendado uma invencibilidade aqui de 6 confrontos, o que é sempre complicado numa competição de alto nível. Então o Everton é um adversário bastante digno. A gente ainda tem que lembrar que no confronto de ida, o Everton venceu por 1-0 o United, mesmo tendo um jogador expulso, então conseguiu limitar ofensivamente a equipe do United. O United, aliás, que chega para este confronto aqui após uma sequência de 4 vitórias e um empate, ficou uma sensação de derrota pelo fato do cara cabeludo não ter cortado seu cabelo com o empate diante do West Ham, mas esses pontos somados do United que colocaram o time em condição de brigar uma vaga para a próxima Liga dos Campeões. E com o Aston Villa um pouquinho em queda e o Chelsea tropeçando como está, além do Liverpool, o United é um grande candidato aqui a voltar para a Liga dos Campeões, o que de um time dessa grandeza é tudo que merece. Tá? O desempenho ofensivo do United também é muito bom, marcando pelo menos 2 gols aqui na grande maioria dos confrontos. É o time que mais finaliza na Liga até o início dessa rodada, são 417 finalizações, e nisso cresce muito o nome do Mbeumo, principal finalizador do time. Ele tem uma média de 2 finalizações. Matheus Cunha e Bruno Fernandes são outros 2 jogadores que podem chutar a gol e finalizar, pra galera que gosta de usar esses jogadores aí criadas, mas eles alternam muito. Tem jogos que eles finalizam 5 vezes, tem jogos que eles finalizam nenhuma. Então o Mbeumo é meio que um jogador certo para poder finalizar. E outra coisa que é certa é o desempenho ofensivo dessa equipe do United, que só perdeu 1 dos últimos 10 confrontos e nem foi pela Premier League, né? Foi o confronto aqui diante do Brighton na Copa ainda em janeiro, tá? De lá para cá o United emendou vitória sobre City, Arsenal, Fulham e Tottenham, e vem numa sequência muito
muito forte, tá? O United é favorito com cotação de 1,90, o que dá para entender por conta do desempenho fraco que o Everton tem tido em casa, mas esse desempenho fraco também, como eu falei, ele tem gols aqui em praticamente todos os jogos. O United também não venceu tantos jogos assim fora, foram só 4 dos últimos 10, mas gols em todos. Então eu espero aqui um jogo de ambos marcam, um jogo de mais de 1,5 ao vivo, 1,70 para mim é a melhor pedida, é a minha primeira recomendação nesse confronto, tá? Pra ter pelo menos 2 gols nesse jogo, e tomara que venham ambos marcam, e tomara que 2 chutes do Barry, e tomara que 2 chutes do Mbeumo, e a histórica odd 943,50 virando quase 50 mil. Ai, 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 tomara que dê certo, ia ser muito maneiro, mas de qualquer maneira o desempenho já é positivo, porque a gente já pegou uma odd 41 já, semana passada uma odd 67, então assim, tá legal, mas eu quero, eu nunca sou de print, mas esse eu quero pra minha galeria aí, tá? Segundo jogo, pessoal, a gente tem a Fiorentina contra o Pisa, a gente tem aqui um duelo do 18º contra o 19º, que parece um duelo do quarto contra o 19º. Por quê? Porque a cotação da Fiorentina tá uma cotação de muito favorito, uma cotação de 1,60. Para um time que só venceu na competição aqui 4 jogos, eu particularmente acho muito pouco, tá? Essa cotação não se dá só pelo desempenho da Fiorentina, que melhorou recentemente, né? A Fiorentina conseguiu somar muitos pontos, ficou nos inícios com muito 2 pontos, e nos últimos 10 só perdeu 3 para Como, Napoli e o tropeço diante do Cagliari. De resto conseguiu vencer o Bolonha fora de casa, empatou com o Milan, empatou com a Lazio, ganhou do Como, devolveu aqui fora de casa, então o desempenho da Fiorentina melhorou bastante e é isso que dá esperança desse time fugir do rebaixamento. Mas ao mesmo tempo, como eu falei, é um time que só tem 4 vitórias, e isso é muito pouco para poder cotar uma cotação de 1,60, mesmo que o adversário seja o Pisa, que só venceu um jogo nesse campeonato aqui, né, ou 2 partidas, mas ainda assim perdeu só 5 dos últimos 10. Então ele consegue empatar e consegue fazer alguns golzinhos também. Então a situação desse jogo é um pouquinho complicada. A aposta mais segura aqui que você pode fazer nesse jogo, pessoal, é o empate no da Fiorentina. Pra galera de bilhete, que é alguma coisa para poder duplar, esse empate no é interessante, mas eu vou acabar trazendo pro live aqui. E uma dica arriscada seria a vitória da Fiorentina com ambos marcam. Acho uma pedida interessante, tá? Bolonha e Udinese, inclusive esse jogo aqui, um bom placar é 2-1, e o Everton United também um 2-1 pro United, é um placar bem provável, tá? Bolonha e Udinese, pessoal, é outro jogo recheado de incertezas. Por quê? Bolonha jogou aqui no meio de semana diante do Brann, confronto difícil lá na Noruega, e a Liga Europa pode acabar sendo aqui o grande objetivo da equipe. Por quê? Porque as coisas no campeonato italiano desandaram demais, o time já tá aqui a 12 pontos da equipe do Como, então assim, uma arrancada para essas competições europeias já parece bastante improvável, né? O Bolonha, que teve brilho, participou de Champions nas últimas temporadas aí, perdeu muitos jogadores, reforçou, tem uma campanha digna, um estilo, mas ainda assim oscilou bastante nessa temporada, e aí o que a gente vê nos resultados do time é exatamente isso, né? Alternando vitórias, empates e também derrotas, tá? Vai enfrentar, por sua vez, o time do Udinese, que é o tradicional time de meio de tabela de campeonato italiano. É quase que um Fulham do campeonato italiano, sabe? Ganha uns joguinhos contra os times bons, depois tropeça contra os times ruins, faz gol em quase tudo que é jogo, mas também toma um monte. Então, assim, é o clássico time de 9º e 10º lugar. Toda a temporada praticamente da Udinese. Chega lá na 30ª rodada, já acabou, porque ele nem cai e nem consegue subir mais. E é um time tradicional italiano, né? Que tem algumas qualidades, mas também alguns defeitos. É o cara time mais ou menos. Esse é o grande ponto aqui. E as cotações estão dando favoritismo pro Bolonha de 1,88. Para um time que tem um jogo no meio de semana, eu acho arriscado, tá? Até porque o desempenho do time também não tem sido muito forte, embora tradicionalmente em casa seja. E ainda tem um alerta de que em casa aqui o time não venceu, né, em 8 dos últimos 9 confrontos que disputou. A Udinese também. Então esse jogo aqui, pessoal, é o jogo para você ficar fora mesmo. E aí é só para quem tem uma leitura ao vivo que pode pegar alguma coisa. Às vezes um golzinho aqui ou 2 pode ser interessante. Para poder finalizar, eu vou trazer aqui um jogo que raramente eu trago, que é o do Campeonato Turco. Mas como eu analisei esse jogo para a Liga Europa, eu vi que a situação do Fenerbahçe aqui fez o time até tirar um pouco o foco da própria Liga Europa, porque ele tá aqui disputando ponto a ponto com o Galatasaray o campeonato turco. Inclusive o Galatasaray já ganhou, ele pode empatar hoje o número de pontos. Então o campeonato turco hoje, para esses times, ele é mais importante do que a Liga Europa. Por isso o Fenerbahçe tá tão focado assim nessa competição. E hoje enfrenta um adversário muito abaixo, então é de se esperar uma vitória até tranquila do Fenerbahçe. Como eu não tenho muita propriedade em relação ao campeonato turco, eu vou falar qualquer coisa 1,60 aqui é bom. Mas amassos aqui também em termos de escanteios, que o time tem uma média muito boa aqui de quase 7 cantos por partida. Esses jogos que ele ganha a grande maioria das vezes. E também de chutes, tá?
pode ser aqui uma pedida bem interessante, porque é um time que também tem boa média de chutes, pelo menos 15 por partida. Então um combão aqui buscando, né, caso saia um gol tardio e tal. Até porque o adversário pode, né, sempre complicar um pouquinho, eventualmente sair na frente ou segurar. Vamos ver os resultados do Tsitsipas aqui fora de casa, ver se ele marca alguns gols, porque a gente pode prospectar o Fenerbahçe eventualmente saindo atrás, e ele toma gols aqui em quase todos os jogos, ó. Dá para pegar aqui alguma coisa de canto e finalização para o Fenerbahçe, beleza? Então esses são os meus palpites para hoje e eu vou deixar na odd final aí para vocês, pessoal, a dupla que a gente precisa para poder bater a nossa odd 943 hoje no jogo do Everton United, que é 2 chutes a gol do Mbeumo e 2 chutes a gol do Barry, e ambas as equipes marcam, tá? Essa cotação, ela tá disponível aí para você, uma odd 23, e você vai chamar comigo para poder puxar essa odd 23, eu a minha 943 e essa 23 também, e juntos fazermos histórias. Que seja hoje, meus amigos, deixa o like aqui, energia positiva, compartilha esse vídeo com um amigo se você gostou e comenta com seus palpites também. Eu sou o Tiquinho, a gente se vê muito em breve, hoje ainda com os palpites de terça da Liga dos Campeões, e uma excelente semana de bets pra gente, pessoal. Que seja hoje. Forte abraço, valeu!